Vamos de dica pulsante hoje, e hoje o Carlos vai trazer uma dica pulsante pra gente que traz um salto de evolução quando a gente começa a ter mais atenção nisso, né, Carlos? Isso, perfeito. Ele vai trazer pra gente então os 8 pontos da observação de si. Tá? É um exercício que traz para nós uma maior consciência, né, de nós mesmos, e isso eu acho que é muito importante para que a gente tenha, vamos dizer assim, tenha uma referência nossa em diversos aspectos da nossa vida. Então, quando eu falo em observação de si, são 8 pontos onde a gente vai tentando agregar dentro do nosso dia a dia ou dentro das nossas observações. Então, esse exercício da observação de si. São 8 pontos que a gente vai observar dentro dos nossos comportamentos, mas tentar observar de uma forma neutra. Eu vou lembrar vocês que isso é um exercício, então, assim como todo exercício, exige treino, exige prática, né? Exige uma constância e o mais importante, quando a gente fala de comportamento, exige um hábito. Então, a gente precisa colocar isso dentro do nosso dia a dia, nem que você colocar isso 1, 2, 5 minutos no seu dia a dia é importante, né? E quando a gente fala nisso, é importante que o primeiro ponto é você tentar se observar sem se criticar. Muitas vezes a gente tem alguns gestos, algumas atitudes, alguns comportamentos que nem sempre nos agradam, mas o nosso treino aqui é simplesmente você observar, mesmo que não me agrade a primeiro momento. E quando a gente fala desse sem se criticar, é porque a gente já tem o costume de pensar o que a gente poderia fazer. E a gente ainda coloca pra fora, porque a gente fala pro outro ainda, né? A gente se critica e aponta. Isso associa o segundo ponto, que é a culpabilização, que a gente acaba querendo se culpabilizar muito daquilo que acontece. A gente se aponta quando a gente fala pro outro. Isso. E eu falo assim, a gente precisa parar de se culpar ou se desculpar e sim se tornar responsável por aquilo que a gente faz, daquilo que a gente é e tudo vai. E é claro que a primeiro momento é tentar trabalhar observar sem se criticar e a culpabilização, mas sem querer mudar nada, porque eu preciso tentar entender o que isso me mostra, tá? Então, o terceiro ponto é esse, é você tentar se observar sem querer mudar nada, é simplesmente você se observar e sem também ficar analisando tudo aquilo que se passa ou aquilo que eu tenho, porque a gente começa a parar e ficar analisando. Nem sempre tem uns porquês, mas sim o que eu sinto, o que eu percebo que acontece com o meu corpo, que é o quarto item. O quinto é a gente não se identificar. Por que não se identificar? Porque quando eu identifico, o que é a identidade? A gente vai incorporar, fica para si, né? Então, isso a gente precisa entender que é algo que a gente precisa entender que às vezes é momentâneo e não uma identidade nossa. A gente pode começar a trabalhar também o sexto ponto com algumas coisas precisas. Por exemplo, tem algo no trabalho que sempre vou fazer, meu chefe me chama, eu fico nervoso. Por quê? Né? Muitas vezes ele vai e fala coisas boas, mas isso eu enfrento como uma ameaça. Isso já serve para mim como uma observação, né? Por que eu me critico, né? Ou penso que é algo ruim? Então eu vou tentar entender o que isso se passa. E também tentar observar ou associar os seus sentidos, né? Será que eu consigo sentir os meus batimentos cardíacos? O que eu ouço de fora? Quais são os cheiros que eu sinto? Né? Então, associar todos os nossos 5 sentidos, que são importantes também. E o oitavo, que é o que eu falo que é uma das coisas mais importantes, nem sempre a gente vai conseguir associar todos os outros 7, mas o oitavo é extremamente importante, é você estar atento a todo momento, né? Você tentar parar de prestar ou tentar estar consciente de si. Isso eu acho que é algo muito importante. E quando a gente fala da nossa consciência, é a gente trabalhar o que a gente fala da interocepção, que é a nossa percepção interna. Entender o que o meu corpo me mostra, o que se passa nele. Então, se você tem 30 segundos do seu dia, 1 minuto, 2 minutos, separe esse tempinho no início e faça um pouquinho. Pode ser sentado, pode ser deitado, da maneira que você tiver e você achar confortável. Que é um pouco, tudo bem? Né? Isso Presente. é um momento para você, presente. Eu acho que esses 8 passos são uma forma da gente ir pulsando cada vez mais autodomínio da gente mesmo, da nossa vida, da nossa saúde, de realmente se responsabilizar por onde a gente quer chegar. Né?
Isso, perfeito. Então fica aí esse convite para você olhar para esses 8 pontos, olhar com carinho para seus comportamentos, olhar com carinho para o que você está sentindo e respeitar tudo isso, honrar tudo isso e cada vez ter mais domínio de si. Porque é assim que a gente evolui pulsantemente, não é, Carlos? Constantemente, pulsantemente. É interessante que a nossa evolução é sempre por saltos, né? Saltos. E quando a gente salta, a gente não muda, a gente transforma. E quando a gente transforma, a gente não volta a ser o que era antes, não. Não Perfeito. tem como. Então vem pulsar com a gente, pulsantes. Muito obrigada, Carlos, por Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a vocês todos.